Fala pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais um vídeo aqui no canal DevNet Core. Esse vídeo aqui, pessoal, a gente vai fazer aí uma calculadora aí parecida do iPhone, do MacBook. Nós iremos trabalhar somente com layout aqui. Lembrando que aqui no canal a gente trazia bastante vídeo antigamente de CSS HTML, e com as séries do canal a gente não está trazendo muito isso. E o pessoal está cobrando bastante isso. Então nesse vídeo aqui a gente vai montar aí totalmente o layout, exatamente igual essa calculadora aqui, os números e os números aqui em cima, né? E os botões aqui. É mais para a gente treinar aí a nossa parte de CSS. Para fazer esse projeto aqui, pessoal, a gente vai utilizar aí o Angular, tá? Para quem não conhece a linguagem Angular aí, na verdade, o que a gente vai usar do Angular? Somente o HTML e o CSS. Então, assim, se você quiser fazer com MVC, se você quiser fazer com outra linguagem aí, se você pode fazer com React, não tem problema. Porque na base vai ser CSS e HTML, é a única coisa que nós iremos utilizar. Lembrando que pode sim ter a parte 2, mas nessa parte aqui nós iremos fazer somente o front-end, sem as funcionalidades, tá? Eu estou utilizando aqui um Visual Code meu, tá? E o que a gente vai fazer? Você pode, se você quiser criar com Angular, você pode seguir esses mesmos passos aqui, ó. Só você ir no site do Angular CLI, só digitar no Google, né, Angular CLI, e aí ele vai mostrar para você. Nesse site aqui ele mostra como a gente instalar o Angular. Você dá um npm install, né? Aí depois você seguir os comandos que ele fala, ó. Você dá um ng, né? Aí você dentro da pasta que você quer e o nome do projeto, ele já vai criar esse projeto, tá? Então aqui eu vou colocar uma pasta da minha preferência. Opa. CD, né? Opa. Eu tenho uma pasta chamada projetos, então vou procurar ela aqui, deixa eu ver. Projetos. Vou fazer assim, ó. Entrar logo de cara nela. E aí, nessa pasta projeto, eu vou já colocar aqui o comando, que na verdade é esse mesmo comando aqui do site, tá? Que ele faz com que a gente crie nosso projeto, ó. ng new e o nome do projeto. Então vou colocar aqui assim, ó, ng new e o nome do projeto vai ser traço calculadora Apple. Vamos dar um OK aqui. Aí ele já vai começar a criar tudo ali pra gente no projeto já, desde pastas até tudo. Aí ele vai pedir aqui, ó, coloca aqui sim, tá? Essas opções aqui, porque a gente não vai utilizar quase nada do Angular. Na verdade, o que a gente vai utilizar é somente ó, agora Angular Host, sim, a gente vai utilizar somente o HTML e CSS. Na verdade, você pode realmente escolher qualquer projeto que você quiser, tá? Ó, aqui ele está perguntando se eu vou utilizar o CSS, eu vou utilizar o SCSS, tá? Que é esse de baixo aqui. Todas as linguagens tem, você pode utilizar, que utiliza TypeScript, tá? Mas mesmo se não tiver, você pode utilizar a forma padrão aí, que é utilizar o CSS normal, tá? Porque vocês vão ver que o CSS é normal. A ideia de fazer esse vídeo, pessoal, é a prática do CSS, porque muitas vezes a gente faz até cursos de CSS, mas a gente não consegue praticar 100%. Então a ideia desses vídeos é a gente conseguir praticar, ver o que a gente pode utilizar aí para algumas coisas do nosso dia a dia, no caso fazendo essa calculadora aqui do iPhone. Vamos aguardar a instalação, mesmo que o vídeo seja um pouco demorado, pessoal, mas a ideia aqui é que a gente consiga passar, né, alguns comandos básicos aí utilizados no dia a dia com CSS e HTML. E o legal é que com CSS dá para fazer bastante coisa, tá? Que nem eu mostrei aqui, ó. Deixa eu mostrar o início aqui, ó, que é a calculadora. A gente vai fazer exatamente igualzinho assim a calculadora. Eu acho que esse botão aqui é uma imagem, então ele vai ficar um mais e um menos em cima, mas o restante vai ser bem parecido mesmo à calculadora. Vocês vão ver no final. Tem um vídeo aí que eu soltei aqui no canal, que é 30 segundos, que é um pouquinho aí dessa calculadora que a gente já tinha feito já o projetinho dela, tá? Agora eu resolvi trazer como que a gente fez esse projeto aqui pro canal. Pronto, finalizou aqui a instalação. Vamos abrir o projeto. Tem várias formas de abrir o projeto. Eu vou vir aqui mesmo, ó, vou dar um Open Folder. Vou procurar no diretório ali que eu criei, ó, opa, que é o C aqui. Aqui. Aí dentro da pasta de projetos, deve ter um projeto aqui que chama, deixa eu ver, calculadora. Na verdade, eu defini projeto, esse aqui, ó, projeto calculadora Apple. Então deixa eu voltar um carinha aqui, né, ó.
Vou selecionar essa pasta, projeto calculadora Apple, e vamos abrir a pasta. Aí já vai abrir o projeto. Pronto, com o projeto aberto, a primeira coisa que a gente vai fazer é executar ele para vocês verem do jeito que ele vem, né? Quem não tem conhecimento com Angular aí, é um projeto bem simples, tá? Para dar o comando para executar, é claro que antes de colocar o Angular, pessoal, antes de começar tudo assim, se você não trabalha com Angular, você tem que instalar o Angular. Você vai naquele site, eu vou deixar aí na descrição, angular.cli, ele vai dar todas as diretórios, as direções que você tem que fazer aí, né, os comandos para você instalar o Angular na sua máquina. Que basicamente o Angular ele já instala o Node, que é o que você vai precisar, tá? Mas a ideia aqui é somente CSS. Então, se você quiser fazer no projeto MVC, não tem problema. Aí você vai ter que fazer numa página e o CSS normal no arquivo CSS, tá? Vamos lá. Para executar o Angular, tem que dar um NGS, tá? NGS é NG Server, no caso, mas aí a abreviação é F. Aí a gente, enquanto o projeto vai executando aqui, eu vou explicar um pouquinho. O projeto ele já nasce com essa estrutura aqui, ó. Então o que nós iremos utilizar dessa estrutura? O CSS, que basicamente ele vem vazio, aqui é o SCSS, tá? E o nosso HTML. Né? Então a única coisa que a gente vai utilizar, o HTML ele já vem preenchido aqui com algumas coisas que vai mostrar aí em primeiro na página. Deixa eu colocar aqui que é. E aí o que a gente faz? Aí depois a gente vai tirar isso aqui. Eu só quero mostrar a carinha que ele nasce aí o projeto para vocês. Beleza, aqui ele já executou, está executando o projeto. E aí ele está disponível ó, na porta 4200, que é a porta default, eu não mudei. Então é só a gente ir lá no browser lá e colocar agora aqui, localhost, a porta 4200, tá? Que ele sugeriu ali. E aí aqui ele já vai abrir o nosso projetinho Angular já. Ó. E aí esse aqui é o HTML que eu já falei, que ele já vem já com esse HTML. Então o que a gente vai fazer? Eu vou ajeitar aqui na tela, só para ficar dividido, tá, pessoal? Então o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou selecionar tudo que tem nessa tela aqui, nessa aqui, ó, app.component.html e vamos deletar tudo, tá? Que a gente não vai precisar nada. Aí o bom é que você salvar, ele vai fazer o reload lá na página, ó, e já vai ficar sem nada lá, tá? Então a gente já vai começar aqui criando a primeira div. Em nossa primeira div a gente vai colocar só uma classe que a gente não criou ainda, né, no caso. Então div, e aí nessa classe aqui vamos colocar que ela vai ter uma classe que vai se chamar container geral, tá? E aí depois a gente vai criar uma outra classe aí que vai ser o container da calculadora aqui dentro, tá? Então, outra div, tá? Opa. Uma classe. Ela vai ter o container calculadora. E aí, dentro do container calculadora, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, se vocês forem ver, ó, aqui, ó, deixa eu ver se consigo, ó, ele tem a primeira que é o visorzinho aqui, né? Então a gente vai criar primeiro esse visor. Esse visor, o que a gente vai fazer para criar esse visor? Vamos criar uma div aqui dentro também. Essa div a gente vai criar uma classe para ela chamada display calculadora. Class display calculadora, que vai ser onde vai ficar os números. Então a gente vai colocar lá 098765432 e 1. Beleza. Vamos alinhar aqui o fonte, basicamente a gente criar aqui, ó, deixa eu ver o que vai mostrar aqui na tela, ó. Mostrou só o número, né? Não tem uma ordem aí correta, né? Que a gente colocou, a gente não tem nada de CSS nele, tá? Então, agora aqui abaixo, a gente já vai criar uma outra div, que essa div aqui vai ser a div onde vai começar já a ficar os botões. Então, eu posso chamar ela de botões calculadora, tá? Essa outra div aqui. Class e botões calculadora. Como é que a gente vai criar o botão? Opa! Deixa eu alinhar aqui, tá? Como é que a gente vai criar o botão, né? Por enquanto, a carinha dele aqui, desculpa, a carinha dele aqui tá bem esquisitinha, né? Ó, porque não tem nada, né? Ó, não tem nada aqui de design, então só tá os números. Então a gente assim mesmo vamos começar já a criar alguns botões. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma classe aqui, uma div, né? Uma outra div, e essa div aqui a gente vai dar uma classe para ela que vai se chamar classe de botão genérico, né? Que todos os botões ali vão ser genéricos. E o que a gente vai fazer aqui? Vou colocar já as operações ali da calculadora, que é o C, né? Ó, o C que tem aqui. Opa, é o C? É o AC, se eu não me engano, né? Aqui. Aí depois tem o mais e o menos, né? Aí depois vai ter o divisão e o
Esse aqui eu nem sei que carinha é esse daqui, mas a gente vai achar na internet, ou então a gente coloca um comandinho aqui que coloca esse símbolo aqui, tá? Então eu vou criar aqui, a primeira linha são 4 botões, então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui 4 botões genéricos, então vai ser uma, duas, uma, né? Aí vamos vir aqui, copiar, 2, 3, 4, certo? Aqui vai ser o C e o A e o C, né? Deixa eu ver, A e C, basicamente essa, ou então pode ser só o C, tá? Não tem problema, colocar o C minúsculo. Aí o de baixo vai ser o mais e o menos, então vamos colocar esse mais e o menos. Como eu não tenho a imagem, eu vou colocar só assim, mais e menos, tá? Aqui vai ser a porcentagem, que vai ser esse aqui. E o de baixo é aquele sinalzinho lá, que é o sinal da divisão, acho, se eu não me engano, né? Que esse é o porcentagem, né? E esse aqui é da divisão, isso. Aí, ó, na calculadora, esse aqui é laranja. Então, o que a gente vai fazer? Esse cara aqui não pode ser botão genérico. Eu vou colocar aqui botão laranja, tá? Que vai ser a classe dele. Eu vou salvar, só para vocês verem do jeito que tá ficando na tela. Vai ficar toda quebrada, né? Ó, sem sentido nenhum. Beleza. A partir desse momento agora a gente vai passar para o nosso CSS, onde a gente vai começar a criar algumas coisas que vai dar a carinha para nossa calculadora. Aqui já logo de cara no nosso CSS a gente vai chamar uma classe que vai ser a container geral, que nada mais é essa primeira div que a gente criou, tá? Ó, a classe dela, container geral. Vamos colocar aqui display flex, tá? Display flex. Geralmente eu sempre uso esse cara, tá? Aí justify context center, tá? Para justificar todos os itens ali no centro. Center, beleza. Basicamente isso aqui não vai mudar quase nada a carinha dele aqui. Então ele só vai alinhar, ó, no centro ali. Beleza, ó, tá vendo? Alinhou aqui no centro. Agora a gente vai criar outra classe. Qual é a outra classe que a gente tem que criar? Que é a classe da container calculadora, tá? Container calculadora. Esse aqui era o geral e esse aqui é o container da calculadora em si. Então, vou colocar aqui embaixo. Não vou colocar uma dentro da outra, tá? Vou colocar embaixo. A gente vai dar uma altura, uma largura para ela, tá? De 350 px. Claro que a gente pode mudar isso depois, tá? Só uma inicial aí. E vamos dar uma largura de 350 e uma altura nós iremos dar de 600 px. Tá? Não vai mudar nada por enquanto, tá? E aí a gente já vai definir a cor da nossa calculadora, que vai ser a cor black, tá? Então vamos colocar aqui background black. Fechou. Salvou. Já vai ficar a corzinha da calculadora. Agora, cadê o número, né? O número já desapareceu, né? Ó, já não tem mais o número. Mas ela já começou a dar até o formato aqui de calculadora. Se a gente quiser, para deixar mais bonitinho, para não ficar quadrado, a gente pode até fazer algo diferente aqui. Vamos dar um border regions e vamos colocar aqui 5px. O que esse cara vai fazer? Ele vai arredondar as bordas do nossa div aqui, ó. Quer ver, ó? Olha lá, tá vendo? Ele já deu uma breve abordadinha na borda da nossa calculadora. E não ficou quadradona, tá? Se você colocar 10, ele vai ficar mais ainda, do jeito que você quiser customizar o seu aí, não tem problema, tá? E aí é bom que você também utiliza para outras coisas, ó. Já deixou arredondado. Beleza, agora qual a próxima div que nós temos que criar? Deixa eu até fechar aqui, ó, para deixar isso, pronto. A fonte ficar maior. A próxima vai ser o display da calculadora, aonde já vai começar a mostrar os números da calculadora ali pra gente, tá? Então vou colocar aqui, ó, display calculadora. A gente vai usar uma altura e largura também, uma largura para ele de 350, então vou copiar do de cima, vou tirar só 4, 10, 340 melhor. Vamos usar uma margem aí para ele dar uma espaçada aí de 8px. Vamos colocar a cor da fonte, né? Vamos colocar aqui separado. Color, que é o cor da fonte, vamos colocar branco, tá? E aí ele já deve aparecer aqui a nossa fonte, ó. Ó, beleza, aqui é os números, tá? Vamos colocar um text align no final, tá? Text align end. Por que no final? Porque a calculadora geralmente começa da direita para a esquerda, certo? Vamos colocar também um padding, o topo dele ali, para ele baixar um pouquinho, então, tá? Então, vamos... Ó, opa, tirei aqui. End, colocar um pad aqui, ó. Padding. Padding topo, vamos colocar de, sei lá, 60
px, beleza? Vai tomar quase tudo ali. O bom é que a gente está usando bastante comando, e quem não conhece esse comando é uma boa para aprender, né, também. Vamos dar uma margem da direita aqui para ele dar uma espaçada que vem um pouquinho mais para a esquerda, tá? Então a gente coloca um padding right de direita, né? Vamos colocar aqui de 10px. E aí isso aqui ele já vai fazer com que o texto já venha um pouquinho para a direita, tá? Na verdade ele veio bem pouca coisa, né? Mas tudo bem. Vamos colocar uma font sizer aqui. Font sizer, que é o tamanho da fonte de 67px, que é um tamanho grande já, tá? Ó, a fonte já é grande. E vamos colocar também, deixa eu ver, um peso para a fonte, tá? Que é o fonte. Ó, aqui vem, ó, fonte. Esse cara aqui, vamos colocar de 100. Certo? Só um peso ali para a fonte. E aí, pessoal, vocês podem até copiar, que eu também vou copiar aqui o nome da fonte, mais ou menos parecida com a do Google aí, que é essa fonte aqui, tá? O Google não, desculpa, do iPhone aí. Totalmente diferente, né? Do Google para o iPhone. Beleza, aí ficou uma fonte assim. Tá bem parecida, ó. Tá quase parecida com a fonte deles que eles utilizam lá, ó. Beleza? Mas o importante é que a gente já conseguiu fazer já os números da calculadora. Foi somente essas 3 divs que a gente utilizou, certo? O que a gente pode fazer mais aqui? Não, eu acho que isso aqui já tá bom para os números. Agora já vamos para a próxima parte, que é a parte dos botões aqui, tá? O botão calculadora. Então, o botão calculadora, vou vir aqui, vou criar uma outra div para o botão da calculadora. E aí vamos colocar uma altura para ele uma altura de 334px. Se ficar ruim a gente muda depois, tá? Vamos colocar um padding aqui. O padding vai ser de 16px, 16px, 16px e deixa eu ver, 16px, não, isso aqui vai ser de 0px. Isso aqui é a direita, esquerda, o topo e a base, tá? Então, deixa eu ver, isso aqui vai ser 16px. Um aqui vai ser 0. Beleza. Já salvei, não vai aparecer nada porque é a div que está embaixo do número, tá? Só quando a gente colocar o botão aí vai aparecer. Também vamos colocar os nossos comandos básicos, né? Display flex aqui. E também justify content. Ó, o display flex, pessoal, ele faz com que todos os itens que você colocar dentro dessa div aqui, ele fique um do lado do outro. E é o que a gente precisa para fazer quando a gente está falando em colocar os botões, ó, porque os botões estão aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, por exemplo, se eu criar essa classe aqui, ó, botão genérico, que já vai dar a cor ali pro nosso botão, né? Vou copiar aqui. A gente vem aqui, ó. Ponto classe, tá? Eu tô criando uma fora da outra mesmo, tá, pessoal? A ideia é essa, para vocês entenderem perfeitamente como a gente está fazendo. Então aqui, o botão genérico, a gente vai colocar um background dele de um gray, né? Que é o cinza, beleza? Vamos colocar também uma largura para ele de 75px. Se não ficar legal também eu já fiz isso aqui, então mais ou menos eu sei a numeração, tá? Mas se não ficar legal a gente altera. Uma altura de 66px, beleza? E uma margem da direita para dar espaçamento entre as divs. Quer ver? Deixa eu fazer assim primeiro, aí vocês vão entender. Ó, aí os botões já apareceram aqui, ó, tá vendo? Só que assim, ó, tá vendo que ficou um do lado do outro, tá certinho, ó, os botões. Porém, ó, se a gente tirar esse display flex, olha o que vai acontecer. Ó, se a gente comentar aqui, ó, vai ficar um embaixo do outro, tá vendo? Então o display flex ele serve para forçar o item ficar um do lado do outro, ó. Se você coloca lá o display flex, fica um do lado do outro. E o center ele vai centralizar os caras aqui no meio, tá? Basicamente é isso. Deixa eu ver. Agora a gente vai colocar o seguinte, vamos colocar uma margem. Margin right, só para ele descolar um do lado do outro ali, tá? Então vamos colocar 16px, ele já deve descolar, ó, já descolou, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar, tá, a gente criou uma classe diferente aqui, tá, pessoal? A gente criou uma classe que chama a classe laranja, tá? Como a classe laranja ela vai herdar as mesmas propriedades desse botão, então a gente pode fazer até assim, ó, para ela herdar realmente esse botão. Colocar uma vírgula aqui e a classe aqui embaixo,
certo? Então aí você vai ver que vai até aparecer o botãozinho já aqui, ó, que é o botãozinho de divisão. Basicamente é isso. E aí depois a gente vai criar essa classe, tá, pessoal? A classe lá, eu vou até criar ela aqui embaixo e deixar ela já meio que preparada para quando a gente for colocar as cores aqui, tá? Vou colocar, quer ver, ó? Background orange. E a fonte dele, a color dele, que é a fonte, vai ficar white, que é branco, né? Se a gente for ver lá na calculadora, ó, a cor dele é branca e esse aqui é preto. Então, beleza. Só a gente salvar, ele já deve pegar mais ou menos ali, ó. Olha lá, ó, já pegou já. Só que assim, se vocês estão vendo, ó, o botão tá quadrado aqui, né? E na calculadora ele é redondo. Para a gente arredondar o botão, então a gente vem aqui, ó, na generic, né, ó, nesse cara aqui, e a gente vai dar um raw, né, um border radius de, vamos colocar uns 80 px. Se não ficar legal, a gente tira. Ó, ele já arredondou o item, mas assim mesmo ele arredondou, mas olha só como é que ele ficou meio que fora aqui, né, ó. Mas já tá já com uma aparência bem legalzinha já, né? Então o que a gente pode fazer para ele alinhar? A gente pode dar um display flex aqui dentro, tá? Primeira coisa, a cor aqui desses botões vai ser cor preta, black. Aí você pode estar me perguntando, mas por que você colocou uma cor aqui e colocou uma cor aqui embaixo? Porque essa cor aqui é a genérica. Então, se eu não definir uma cor aqui, ele vai utilizar da onde ele está vindo, que é o genérico aqui. Agora, como eu estou definindo uma cor, ele sobrepõe essa cor que a gente definiu antes, tá? Basicamente é isso. Agora vamos utilizar nossas propriedades aí, que eu mais adoro utilizar, né? Display flex. Já vai deixar o item mais alinhadinho ali também. Vamos colocar um justify context center e um align itens, que a gente não tinha usado aqui no centro, tá? Deixa eu só salvar para vocês verem como é que ele vai ficar sem o align itens antes, tá? Vou vir aqui, salvar. Olha lá, ó. O just content, ele centraliza o objeto aqui. E o align itens no centro, ó. O que ele vai fazer, ó? Ele vai alinhar o item aqui no centro, nossa. O centro que a gente precisa lá, ó. Então ficou perfeitamente ali no centro, tá? A fonte dele que nós iremos utilizar, uma fonte sizer dele de 32px. Eu acho que foi isso que eu utilizei no exemplo. 32px, mas se tiver menor a gente vai colocar ela maior. Eu acho que ficou legal, mas acho que a fonte, ó, vamos pegar essa mesma fonte que nós utilizamos aqui em cima, vamos copiar ela e colocar aqui na nossa classe também, tá? E vamos salvar, vamos ver já do jeito que vai ficar. Basicamente ficou boa a fonte, não ficou ruim não. Então a gente pode utilizar até ela. Aí, basicamente, os botões aqui, se a gente for ver, ó, já está meio que pronto. Porque ó, são 1, 2, 3, 4 fileiras, certo? Então a gente pode colocar 4 vezes ele lá, mais 4 fileiras. Então vamos colocar assim, ó. A gente vem aqui copiar essa div, 1, 2, 3, 4. Opa, não, mas calma aí. Tem um detalhezinho que eu acho que eu não cheguei a mostrar para vocês. Deixa eu copiar uma vez só. Ó, beleza, ele copiou. Só que o detalhe é que esses botões aqui, a cor deles são diferentes, ó. É um cinza meio diferenciado deles aqui, né? Então, para a gente fazer isso, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode... Deixa eu voltar aqui. Ao invés de ser botão genérico, a gente pode criar uma div aqui que vai se chamar botão Gray Dark. Por quê? Botão que é um tipo um cinza mais escuro, né? Que a gente está utilizando ali. Então eu vou vir aqui e colocar. Só no último que eu não vou colocar, tá? Então você vai ver que ele vai perder todas as propriedades aqui, tá? Aí o que a gente pode fazer? A gente já pode colocar ele aqui, ó, no CSS, que ele vai também receber a herança desses botões aqui de cima, tá? Então, se eu salvar aqui, vai ver que ele já vai ficar do mesmo estilo que ele estava antes, ó, que ele recebeu a herança. Só que agora a gente vai customizar ele. Então vamos criar uma classe aqui embaixo para ele, tá? E aí a gente vai customizar esse botão. Primeiro que ele vai ter a altura dele, a largura dele, deixa eu ver, a largura vai ser a mesma, na verdade. O que ele vai utilizar de diferente vai ser o quê? O background dele, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, esse carinha, tá? Laranja, ele vai ficar tudo laranja de baixo. Só que aí, pessoal, o que acontece? Eu tenho um cinza aqui que é mais ou menos parecido com esse cinza ali da calculadora, que é esse cara aqui, ó, o gray, só que ele é um pouco mais dark ali, ó. Então ele fica bem parecido com esse carinha aqui, ó.
Tá vendo, ó? Então, o que que a gente faz agora dentro dele? Agora a gente vai ter que colocar os números, né? A calculadora começa pelo 7, 8, 9. Então, a gente vai lá em cima, né? E vamos colocar aqui 7, 8 e 9. E aí, no final, tem o X, né? Então, a gente vai lá e também... Opa! A gente vai lá e também coloca o Xzinho aqui, ó. Que é o X... X minúsculo, tá? E vou salvar ele. Vamos ver lá do jeito que ele vai ficar. Ó, já ficou bacana já, tá bem parecido, né, ó. Se vocês forem ver, ó. Tá, só que a gente vai colocar mais botões aqui ainda, tá? A gente pode deixar também mais parecido ainda. Conforme a gente for mexendo, a gente pode deixar. Então, o que a gente vai fazer? Botão Gray, o botão Gray eu sei que ele tem, ó, 1, 2, 3. Então, a gente pode replicar mais 3 vezes esse cara aqui, ó. 1, 2, 3. A gente já vai ter que arrumar um número, né? Que aqui vai ser, ó, a gente for ver, ó, 7, 8, 9. E aqui vai ser 4, 5, 6. E o comando aqui eu acho que é um mais, né? Não, é o menos primeiro, ó. Menos, certo? Vamos voltar lá. Opa, agora aqui é 1, 2 e 3 e o mais. Então, no de baixo vai ser 1, 2, 3 e o mais, tá? E o botãozinho mais. Vamos salvar. Pra gente ver como é que a nossa calculadora ficou. Olha lá, ó, basicamente já apareceu todos os botões que a gente precisa. Calculadora 1, 2, 3, né? Opa, isso aqui foi demais, né? Que tem um a mais que a gente copiou. Deixa eu tirar esse cara aqui. Pronto. Deixa eu ver. Vamos ver se tá certo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? E aí, os sinais aqui. Então, basicamente, ele já tá quase que pronto, né? Basicamente, o layoutzinho dele aí tá bem parecido aí com esse layout aqui da calculadora. Não tá 100% parecido, mas a gente já tá chegando lá, né? Ó. Beleza. O que a gente pode fazer agora que tá faltando? Esses botões aqui de baixo, tá? Ó, que seria esse botão aqui e o botão de ponto e o botão de igual, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou voltar aqui na nossa calculadora aqui, tá? Vou copiar mais uma vez esse cara aqui. Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um botão largo. Por que um botão largo? Eu vou tirar um botão aqui da frente. Vou vir aqui nesse cara aqui, criar uma classe que vai se chamar botão traço largo. Por quê? Vai ser um botão mais largo, que ele vai conter o número 0, tá? Esse aqui vai conter, que vai ser o dark normal, vai conter uma vírgula, um ponto, tá? E o outro vai conter o sinal de igual, que é o último da calculadora, né? Se a gente for ver aqui no exemplo, ó, o sinal é igual, beleza? E eu nem vou salvar porque ele vai quebrar tudo aqui, ó. Então, vou copiar esse cara aqui primeiro. Vou lá no... Deixa eu salvar, vai, não tem problema quebrar, não. Aí eu vou voltar lá no nosso CSS. No CSS a gente vai criar esse botão aqui também, ó. Botão largo, tá? Mas eu quero também que ele herde as propriedades desse cara aqui de cima. Então, a gente faz da mesma forma. Ponto e assim. Ele já vai herdar as propriedades dos de cima. Beleza. Só que aí, ele tem algumas coisas diferentes, né? Ele tem uma largura dele, que a largura dele vai ser maior, né? Vai ser o dobro, 140 px, para ele ocupar o lugar de 2. Tá? E deixa eu ver se a cor dele qual que é. Não, a cor dele é a mesma cor do botão. Então a gente pode copiar esse mesmo cara aqui, ó, para ele, tá? Deixa eu ver. Beleza. A cor dele, na verdade, também vai ser uma cor, deixa eu ver, deixa eu pensar. Cor vai ser cor branca. Color, porque ele tem que ser da cor branca, senão não vai aparecer, né? Opa. Color white, isso aqui, e salvar. A partir desse momento, ó, a nossa calculadora basicamente está finalizada, né? Ó. O que a gente pode fazer aqui em cada botão aqui também é colocar um cursor point, né? Por que esse cursor point? Toda vez que a gente passar o mouse em cima, ó, ele vai mostrar aqui ó, a mãozinha pra gente, ó. Certo? O que a gente fez aqui, pessoal? A gente montou a calculadora? Não. A
A gente somente montou o design da calculadora. Você que tem iPhone aí, ou então MacBook, você vai ver que esse mais ou menos é o design que tem. Acho que os números estão um pouco mais acima, deixa eu ver. Tá um pouco mais acima, mas aí é fácil, né? O display aqui, ó, deixa eu ver. Display calculadora, o top, a gente pode colocar um top de 90. Deixa eu ver como é que vai ficar. Ah, não, ele vai descer. Então, vamos colocar um top de 30 mesmo. Deixa eu ver essa div aqui embaixo. A div Justify Content Center. Eu acho, deixa eu ver se essa aqui que é da altura. Só a gente vir aqui, ó. E eu acho que é essa aqui. Vamos colocar aqui, tirar esse 1. Ó, é esse cara aqui. Não, mas vamos deixar ele, porque senão ele vai dar problema aqui. Basicamente é assim, pessoal. O número não vai ficar, eu acho que tão feio assim, não. Deixa eu colocar um top aqui em cima. Vamos ver, container, calculadora. Esse aqui é o container da calculadora. Esse aqui é o display. Vou deixar aqui, deixa eu ver se dá para dar um margem nele. Margem top 10px. Vamos ver se ele deixa. Acho que ele nem aplicou nada. Vamos ver se ele deixa um maior aqui, 19. Não, deixa assim mesmo. Assim ele ficou bem parecido, pessoal. A ideia é que ficasse mais ou menos aí o mesmo, parecido com o layout aí da calculadora do iPhone. E basicamente, pessoal, o que a gente fez aqui também foi o que? Treinar CSS e HTML. HTML foi bem simples, ó. A gente criou poucas divs, né, ó. Criou essas divs e meio que replicou essas divs aqui de baixo, né. E a gente reaproveitou muitas divs, né, ó, muitas classes, ó. Primeiro essa classe, essa classe, aí essa classe dos botões aqui, ó. A gente criou ela genérica para todo mundo, tal. E aí todas essas outras classes aqui herdaram, né, todos esses componentes aqui que tem nela e as customizações de todas as classes que a gente precisou aí. Basicamente é esse o vídeo, tá, pessoal? Lembrando que eu vou deixar aí no link, aí no comentário não, na descrição do vídeo, eu vou deixar aí o link para vocês baixarem esse projeto aí. Vai estar no GitHub, tá? É open source, só vocês baixarem ou então treinar aí, tentar fazer junto com o vídeo, pausando tudo que a gente fez aí. Se tiver alguma dúvida, é só baixar o fonte, que certeza absoluta que vai funcionar em qualquer projeto front-end. Beleza, pessoal? É isso aí, vou ficando por aqui. Muito obrigado aí para quem assistiu até o final e até a próxima. Tchau, tchau.